Então, na verdade, a gente ficou de falar hoje sobre o que a gente pode oferecer aos pacientes com paralisia facial persistente, né? Que quer seja ela uma paralisia tardia, recente, que vocês vão ver essa classificação um pouco mais para frente, ou uma paralisia tardia mais crônica, de mais tempo, porque isso vai fazer diferença no que a gente vai estar podendo oferecer a esses pacientes. Numa paralisia facial recente, né, uma paralisia facial tardia, recente, o que vai predominar na nossa estratégia cirúrgica são as transferências nervosas, que é o que eu vou estar comentando aqui com vocês inicialmente. E nas paralisias tardias, crônicas, faciais tardias, crônicas, ou seja, aquelas de mais tempo, onde você já teve uma degeneração da placa milneural com substituição dessa placa por tecido gorduroso e atrofia do músculo, então você já não consegue ter bom resultado com a transferência nervosa. Você não já vai alcançar uma função desse músculo e uma reinervação desse músculo com consequente função por conta exatamente dessa atrofia devido ao tempo que o paciente ficou com a sua placa milneural sem estar estimulada neurologicamente. Então, quando a gente fala das etiologias das paralisias faciais, nós temos as paralisias, aqui eu vou citar um resumo, né? Pode ser que tenha escapado alguma, a idiopática, que é a mais comum, que é a paralisia de Bell, a etiologia infecciosa, a otite média, o Hansen-Hunt, que é o herpes zoster óptico, a doença de Lyme, tumores intracranianos, tudo isso, todas essas situações são situações que levam à paralisia facial, como o neurinoma do acústico, os mais comuns, neurinoma do acústico facial, o meningioma, um pouco menos comum é mangioma geniculado, são exemplos. Extracranianos também pode comprometer o facial, como tumores de parotas e outros tumores de cabeça e pescoço. Congênita, né, onde você tem a síndrome de Moebius, onde você tem uma alteração na formação principalmente do abducente e do facial do sexto ao oitavo de mês de vida intrauterina, né? Então tem essa malformação, a criança já nasce com essa paralisia. Traumática, né? O parto, fraturas do temporal, ferimentos por arma de fogo ou arma branca, e atrogênicas, né? Quer seja em cirurgias plásticas, em cirurgias otológicas, ou cirurgias de parótida, onde inadvertidamente o cirurgião acaba lesando o nervo facial. Então, o problema da paralisia facial é que ele provoca exatamente, primeiro, a assimetria, né, e dando aquela deformidade do paciente, né, que é indesejada por qualquer pessoa, a dificuldade na fala, a incapacidade de piscar o olho, que pode levar exatamente por a falta de lubrificação até, em casos extremos, a úlcera de córnea, né, úlceras de córnea, a dificuldade de retenção também de líquidos na boca. Então, quando a gente vai criar as estratégias que a gente pode lançar mão exatamente nessa reanimação facial, no caso das lesões do facial, nós temos que ter em mente, inicialmente, se aquela etiologia que a gente citou, aquela tabela toda de etiologia, se o paciente tem um coto do facial proximal viável, ou se ele tem um coto proximal não viável ou não acessível. Eu vou depois citar exemplos de situações dessas duas diferentes situações. Quando o coto facial é viável e a paralisia é uma paralisia que a gente chama recente, ou até mais ou menos um ano, né, de 6 a 1 ano de paralisia, então nós lançamos mão da descompressão, se houve apenas um processo inflamatório que comprimiu o nervo, uma neurorrafia primária, livre de tensão, se teve uma lesão recente que você pode atuar, enxertos nervosos, se você teve perda de substância, né, do nervo, que você tem que interpor com enxertos
você reconstruir esse nervo. E essas três possibilidades você pode, se for uma paralisia recente, que a gente chama uma paralisia crônica recente, ou seja, até 6 meses, o mais próximo de 6 meses, você pode associar esses procedimentos à transferência nervosa, tá? Para exatamente você reforçar essa revitalização do nervo. Quando o coto proximal ele não é viável, não acessível, então você não tem mais condições de fazer, não tem condições de fazer uma neurorrafia ou enxerto nervoso, você já vai lançar mão da transferência nervosa e nos casos mais tardios, crônicos, ou seja, com mais de 1 ano e meio a 2 anos, aí que já aconteceu aquela situação que eu falei para vocês da atrofia muscular pela degeneração, né, da placa mioneural, onde ali é substituído por tecido gorduroso e o músculo começa a atrofiar, então você tem que lançar mão exatamente das transferências ou transposições musculares para tentar reanimar essa face do paciente, ou transplantes funcionais musculares microneurovasculares, que a gente também vai estar mostrando com mais detalhe mais para frente. Então, vamos falar inicialmente das transferências nervosas, que são aqueles casos que eu falei para vocês, que a gente aplica em situações de paralisias mais recentes, até o mais próximo possível de 6 meses até 6 meses a 1 ano de paralisia. Só recapitulando que a transferência nervosa, a transferência nervosa consiste em transferir, se você já sabe, né, que é o dia a dia de vocês lá com a Alex, transferir fascículos de nervo funcionante a um nervo não funcionante, com o objetivo de restaurar a sua função. Então, o princípio fundamental das transferências é que você traga menos sequelas do nervo onde você vai transferir. Então, o princípio fundamental é que a secção desses fascículos não deixe tantas sequelas, vamos dizer assim, importantes para o paciente, em relação a esses fascículos que você está transferindo. Então, alguns princípios gerais aqui da transferência nervosa que é importante a gente citar para vocês, que qualquer cirurgia neurológica, ela sempre vai ser superior a uma transferência músculo-tendínea apenas. Por quê? Porque você restaura a função, né, a função daquele músculo, tá? E daquele nervo e, consequentemente, do músculo. A neurorrafia primária ela é sempre superior à neurorrafia por interposição de nervos. Inclusive, existem trabalhos mostrando que, em casos que você opta por fazer uma transferência nervosa, em vez de um enxerto livre em lesões onde você teve perda de substância, os resultados são até melhores. Por quê? Porque quando você faz o enxerto livre, o nervo lesado ele vai ter que ultrapassar 2 pontos de sutura. E aí você tem uma perda de redirecionamento de axônios. Quando você opta por uma transferência nervosa o mais distal possível para aquele nervo que foi lesado, o mais próximo da placa mioneural, você redirecionando, esse nervo você vai ter apenas um ponto de sutura, que é quando exatamente você sutura o nervo funcionante que está sendo transferido para o coto onde foi lesado, mas você não está utilizando um enxerto, você não tem 2 pontos de sutura, apenas um ponto de sutura. Então é importante a vitalidade e a quantidade de fibras motoras no nervo, isso, como eu falei, quanto menos axônio você perde nessa transferência, melhor o resultado. A proximidade do nervo doador ao músculo também, ou seja, o percurso que esses axônios transferidos vão demorar, vão ter que fazer até o nervo que você quer alcançar. Quanto menor esse percurso, melhor a chance de viabilidade desse nervo. Né? O calibre do nervo ele sempre tem que ser compatível do nervo doador com o nervo receptor. Lembrar que todo esse processo precisa de uma fisioterapia posterior, exatamente para trabalhar a
a plasticidade do sistema nervoso central em relação à reabilitação do paciente, e sempre lembrando que o quanto mais conservador você for em relação às fibras transferidas dos nervos que vão ser os doadores, menos perdas funcionais desse nervo doador você vai ter. Então, quando vocês vão ver mais para frente, por exemplo, quando a gente usa como o nervo doador o hipoglosso, você tem menos sequelas, do paciente quando você transfere apenas 30% dessas fibras, em vez de você redirecionar todo o nervo hipoglosso, que hoje não é mais feito, exatamente por essa possibilidade de você deixar mais sequelas. Então, a gente redireciona apenas 30% desses axônios. E a desvantagem e o tempo decorrido é aquilo que eu lhe falei. O tempo decorrido entre a lesão, desde a lesão até quando você vai atuar, é fundamental. Que é exatamente o que eu quero que vocês fiquem aqui nessa aula, é que quando vocês pegarem um paciente com paralisia, vocês procurem atuar paralisias crônicas, paralisias tardias, recentes, ou você procure atuar o mais precoce possível, para exatamente não deixar que esse paciente evolua para a situação de degeneração, né, da placa milioneural e, consequentemente, atrofia nervosa, você perdendo a oportunidade de fazer a transferência, sabendo que nos transplantes os resultados são bem mais inferiores do que nas transferências nervosas puras. Então, esse é o tempo que eu quero que vocês fiquem na cabeça. Quanto mais a gente atuar até 6 meses, e o mais próximo de 6 meses, se passar 6 meses, melhores os resultados, porque nós vamos ter a possibilidade de realizar apenas transferências nervosas. Depois de 1 ano e 8 meses, 2 anos, você já vai ter que trabalhar com os transplantes, as transposições musculares e os transplantes microneurovasculares musculares, né? Então, os resultados já são resultados não tão, vamos dizer assim, mais distantes do normal. Então, aqui são os principais ramos do nervo facial, né? O ramo temporal, o ramo zigomático, o ramo bucal, o ramo marginal da mandíbula e o ramo cervical. Quando a gente vai reanimar a face desses pacientes, geralmente os ramos principais que a gente vai trabalhar são esses aqui: o zigomático, o bucal e o marginal da mandíbula, e o próprio tronco, né, o tronco superior, que é o tronco bucozigomático, ou o tronco inferior, que vai dar esses raminhos, principalmente tendo como ramo principal o marginal da mandíbula. Então, são esses 3 principais nervos aqui que a gente vai atuar nas transferências nervosas, que a gente vai tentar exatamente revitalizar. Então, mais uma vez, lembrando a questão do tempo, menor do que 1 ano, aquilo que eu falei, o mais próximo de 6 meses, são consideradas lesões faciais crônicas recentes, né, e maior do que 1 ano, lesões faciais tardias mais crônicas, né, tardias recentes e mais do que 1 ano, tardias crônicas, que é o que a gente não quer chegar, né, esse tempo longo que o paciente, mais tardio que o paciente nos procura, perdendo a possibilidade de apenas realizar uma transferência nervosa. Quando nós temos um paciente com uma paralisia facial, independente da etiologia, a gente tem que primeiro ver se realmente se existe a possibilidade de integridade do nervo. Se existe uma dúvida numa cirurgia, por exemplo, se houve ou não a lesão do nervo, se o cirurgião inadvertidamente apenas manipulou o nervo ou realmente lesou o nervo, você pode acompanhar isso através da clínica do paciente, não só através da eletroneuromiografia, mas também através da clínica do paciente. E você observando esse paciente e se não tiver nenhum grau de progressão durante esses 6 primeiros meses, com certeza o paciente não teve apenas uma neuropraxia. Ele, com certeza, você está diante de pelo menos uma axoniotimese, uma neurotimese desse paciente. Então você tem que atuar. É nesse momento aqui, por isso que eu falei, o mais próximo possível dos 6 meses que você vai atuar, para você ter uma melhor possibilidade de recuperação do paciente.
E quando você tem certeza que o nervo foi lesado, lógico, você já tem que fazer a indicação cirúrgica, né? Isso até mesmo no momento da cirurgia, se você lesou o nervo, você vai tentar fazer uma sutura direta, se teve perda de substância, colocar um enxerto, enfim, você já vai ter que atuar de imediato. Então, só recapitulando mais uma vez, quando você tem um coto proximal viável, essas são as possibilidades: descompressão, reparação e enxerto, podendo ser associado ou não à transferência nervosa, a depender se do tempo de paralisia, para você exatamente redirecionar uma quantidade maior de axônios e ter um resultado melhor nesses pacientes. Quando o coto proximal não é viável, não acessível, você já vai lançar mão da transferência nervosa, porque você não vai poder trabalhar essas outras duas situações, a reparação e o enxerto. Então, aqui vamos ver algumas situações que a gente vai pegar no dia a dia, né, que vocês vão pegar lá nos prontos-socorros. Né? Então, paralisias recentes, ou seja, quando eu digo recente, aquilo que a gente estava trabalhando, até 1 ano, né? Ou seja, paralisias onde você pode atuar com transferências nervosas. Então, você tem paralisias recentes com lesões extratemporais e coto proximal viável, ou seja, você consegue ver o coto proximal e lesões extratemporais. Essas são as situações clínicas mais frequentes. Ou seja, são lesões traumáticas, quer seja por arma de fogo, arma branca, ressecções de tumores, aqui da parótida, ou lesões iatrogênicas. Então, aqui você vê aqui 2 cotos, né, o coto do tronco, indo para o tronco superior, o tronco bucozigomático. Então, aqui, com certeza, uma boa opção seria você fazer uma transposição, uma utilização de enxerto, tá? Um enxerto livre, para unir esses 2 cotos, já que aqui você não conseguiria fazer uma sutura direta. Se conseguisse, sempre é o ideal, sempre a sutura direta. E, a depender do tempo que o cirurgião veio abordar essa lesão, se for um pouquinho mais de 6 meses, a gente pode lançar mão, além de fazer esse enxerto, também fazer transferências nervosas mais periféricas, utilizando o hipoglosso, utilizando o masseter, para exatamente reforçar essa quantidade de axônios que vai chegar nessa musculatura da mímica da face. Então, aqui, lembrando, né, só reforçando o que eu acabei de dizer, paralisias recentes com lesões extratemporais, sutura direta, enxerto, podendo ou não também você lançar mão para reforçar essas duas situações da transferência nervosa. Aqui está mostrando um nervo lesado e aqui o enxerto interpondo. Outra situação é quando você tem paralisias recentes com lesões agora intratemporais. Isso acontece muito nas cirurgias otorrinolaringológicas de tumores de ouvido, tá? Como neuromas do facial, colesteatomas, com ausência, neurinoma do acústico, com ausência do coto proximal. Então, o exemplo clássico é o neurinoma, onde você vai ter a lesão do nervo lá no conduto auditivo interno, antes de entrar no osso temporal, tá? Ou nas cirurgias de tumores intratemporais, a mais comum seria a lesão iatrogênica, que é exatamente quando o DRIO, que você está brocando ali, a mastoide, ele lesa o canal de Falópio e lesa o nervo. Então, nessas situações, você pode fazer o quê? Então, o nervo foi lesado. Você pode lançar mão de uma coaptação direta, ou seja, você libera o nervo facial, né, o coto próximo, o coto distal, né? A lesão está aqui acima, tá? Você libera o coto distal do nervo facial, certo? E você faz uma sutura término lateral no hipoglosso. Então, aqui você consegue exatamente direcionar algumas fibras do hipoglosso para o tronco principal do facial, reinervando, fazendo a transferência nervosa para toda a mímica da face. Lembrando aquilo que eu falei para vocês, nesse caso de transferência, hoje em dia, a gente utiliza apenas algumas 30% das fibras do hipoglosso. Nunca seccionar o hipoglosso, já que você vai ter uma sequela maior se você fizesse isso, como já foi feito há algum tempo atrás, mas a sequela realmente
não é muito agradável para os pacientes, né? A disfagia, aspiração, enfim. Dificuldade de fala, de deglutição. E outra possibilidade seria se você utilizar também o enxerto. Só que existem trabalhos que comparam essas duas técnicas, onde aqui você liberou o facial e jogou para o hipoglosso, para reinervar, para fazer a transferência aqui para os músculos, os ramos do facial. Nesse caso, ele utilizou o quê? A outra possibilidade, uma ponte nervosa. Uma ponte nervosa entre o hipoglosso e o tronco do facial, o início aqui do tronco do facial, sem liberar ele da mastoide. Só que aqui vocês observam aquilo que eu falei para vocês dos princípios da transferência nervosa. Nesse caso aqui, você só tem um ponto de sutura para esses axônios chegarem aqui e tornar esses nervos viáveis, né? E aqui não, aqui você vai ter os axônios tendo que passar um ponto de sutura, depois passar outro ponto de sutura quando você utiliza uma ponte. Então aqui você tem uma perda significativa de axônios para esses cultos distais. Então você já não tem um resultado tão satisfatório como nessa situação. Então esses são os principais nervos doadores que a gente usa nas transferências nervosas, nas lesões intratemporais com ausência de coto proximal, tá? Como nessa situação aqui, intratemporais com ausência de coto proximal. Você tem o nervo hipoglosso, que foi essa situação aqui que eu mostrei para você, sendo o nervo doador, mas você pode ter também o massetérico, o nervo espinhal e o enxerto facial cruzado, crossface. O que é já bem sabido pela prática, né, e o que a gente vê na literatura? Que os enxertos puramente, as transferências nervosas feitas puramente pelo crossface, o crossface é quando você usa uma ponte nervosa de um lado da face do paciente, a face normal, jogando para o lado comprometido. É uma cirurgia que é feita em 2 tempos. Por quê? Porque daqui que o axônio chegue do lado normal da face do paciente para o lado comprometido, você tem uma fibrose na sua sutura no lado comprometido. Então, o que é preconizado? Você jogar o nervo inicialmente com a ponte nervosa e 6 a 8 meses depois você faz a anastomose com o nervo receptor que você quer reinervar. Então seria uma cirurgia em 2 tempos para você ter os resultados ideais, e mesmo assim eles não têm uma força, não trazem para o paciente uma força de contração tão eficiente como o ramo massetérico. Esse ramo massetérico, inicialmente, ele foi utilizado para reinervar os transplantes musculares, que eu vou mostrar para vocês. E aí, depois que um cirurgião, eu vou mostrar o nome dele, utilizou nos transplantes musculares, que ele começou a ser utilizado nas transferências nervosas puras, porque eles observaram que o grau de contração ganho, quando o nervo doador é o massetérico, que é um ramo motor, que é o ramo motor do masseter, tá? O paciente tem uma força de contração muito maior do que o que era utilizado antigamente só com crossface. O nervo espinhal acessório também é outra possibilidade de utilização, e o hipoglosso, como eu mostrei para vocês. Mas não tenha dúvida que hoje o nervo mais eficiente em termos de transferência nervosa que é utilizado, que é escolhido por nós, é o ramo massetérico, do nervo trigêmeo, né, que é o que inerva o ramo motor do masseter. Está aqui só exemplificando para você o que seria essas transferências. Aqui vocês observam, né, o lado lesado, e aqui sendo utilizado 2 pedaços, né, do nervo sural, levando o axônios do lado normal para os cotos distais, né, dos nervos lesados. Aqui o tronco zigomático bucal e aqui o tronco temporal, ok? Então, é o que é o Professor, crossface. Pode falar. o senhor falou da fibrose. A fibrose vai ser formada no lado que está paralisado. Exatamente, porque o que é que acontece? Primeiro você joga, no primeiro tempo da cirurgia, você joga o nervo para cá, certo? Você não faz essa sutura. Por quê? Porque se você fizer essa sutura,
Aqui vai levar uma fibrose inflamatória dessa sutura e que não deu tempo desses axônios chegarem aqui. Então, por isso que você faz, primeiro, você faz a anastomose aqui do lado normal, joga a ponte nervosa para o outro lado e deixa ela solta aqui próxima do nervo. 6 meses depois, você trabalha esse coto que está aqui e trabalha o coto do nervo receptor, do coto distal do nervo lesado. Tá, certo? E aí você tem uma eficiência melhor da sua transferência. Deu para entender? Entendi. Aí o senhor leva também aquela margem de 30% dos fascículos? Não. Aqui você não está levando 30%. Você está fazendo uma anastomose término-lateral. Né? Você faz só uma anastomose término-lateral exatamente para você redirecionar parte desses axônios. É isso aí que você está falando, uns 30% dos axônios. Você não corta aqui, porque se você cortar aqui, você está lesando o nervo, né? Perde os dois, né? Você está cortando ele como todo. Você transfere parte do nervo, os 30%. É aquele princípio, para exatamente você não estar lesando aqui o nervo doador, né? Professor, eu tenho uma dúvida na parte do nervo doador. No caso, se for o ramo macetérico, não vai prejudicar quanto a mandíbula, a parte da prostração e da elevação dela? Não funcionalmente não traz muito malefício para o paciente, não. Porque o temporal ele é um músculo mais importante, né? E os pterigóides, eles são músculos mais importantes na mastigação, entendeu? Do que o próprio... O macetérico tem uma importância, mas não vai trazer uma disfunção significativa para o paciente, não. Certo. E se for o hipoglosso, na questão da fala e da deglutição? É isso que a gente está falando. A gente direciona os 30%. Está lembrado aqui que eu mostrei? Você está direcionando aqui os 30% dos axônios para exatamente continuar aqui funcionando. Então, aqui você diminui a sequela do paciente. Tem sequela, viu? Atrofia um pouquinho a língua, o paciente fica com... Você manda o paciente botar a língua para fora, você vê a língua atrofiada, mas não é como era antigamente, que você seccionava aqui o nervo e direcionava para cá. Você direciona só parte das fibras dos axônios. Mas o impacto na deglutição não é tão importante não, né? Não. Quando você faz dessa forma, não. Obrigada. Que é mais aí o hipoglosso, né? O hipoglosso é mais relação à língua, né? Então, tem uma importância na deglutição, mas não tem um impacto. Na fala e na deglutição. Mas você não... Como você está transferindo apenas 30%, o impacto é menor, entendeu? Não tem jeito, pessoal. Transferência nervosa, vocês vão ver aí no seu estágio de vocês operando com Alex, vai trazer sequela, né? Você tá tirando de um lugar para ir para o outro. Só que você vai escolher o quê? Ramos, né? Mas aquele ramo está trazendo algum prejuízo funcional para aquela região que ele inervava antes. Isso aí é natural. Só que a gente procura ser o mais conservador possível, tendo essa preocupação de trazer menos problema da região que era inervada pelo nervo doador, né? Então, aqui, falando ainda das transferências, então eu estava explicando o crossface e o que a gente usa, na verdade, na prática, como a gente está querendo reinervar os três andares da face, nós vamos usar, geralmente, associação de transferências, né? Hoje, essa daqui não é tão utilizada, mas tem alguns autores que gostam de utilizar, que é associar a dupla transferência do ramo do masseter, aqui está o masseter, e do nervo espinhal acessório, aqui está o nervo espinhal acessório, o ramo do masseter indo para o tronco superior, ou seja, esse tronco superior é o denominado... Ele pega temporal e pega fibras do zigomático e do bucal, e o nervo espinhal acessório fazendo a anastomose com o tronco inferior do facial, que pega mais esses nervos, o marginal da mandíbula e suas ramificações.
Então, isso é uma possibilidade de dupla transferência. Outra possibilidade de dupla transferência é o hipoglosso facial, que é o que a gente tem utilizado mais na prática, e o ramo do masseter, o ramo bucal, o hipoglosso por facial e o ramo do masseter por ramo bucal, por tronco buco-zigomático, ou ramo bucal, se você tiver mais facilidade de identificar o ramo bucal, ele tiver com espessura maior de nervo, ou o zigomático, ou então fazer essa anastomose no tronco. Então, aqui vocês estão vendo aí, o masseter vindo daqui e fazendo a anastomose aqui no tronco buco-zigomático. Aqui é o ramo zigomático e aqui o ramo bucal. E o masseter vindo aqui, sendo anastomosado aqui. E o marginal da mandíbula e seus ramos, aqui não está representando, viria com o hipoglosso, que estaria aqui mais embaixo, você fazendo a anastomose diretamente aqui no marginal da mandíbula, no ramo marginal da mandíbula. É uma dupla inervação. E ainda existe a tripla transferência. Tá? A tripla transferência é exatamente você já ter aquela preocupação com os movimentos relacionados, movimentos mais... Eu esqueci de falar para vocês, o crossface, o crossface, ele não é tão bom em força de contração como o masseter, como o nervo doador. Mas ele é muito bom quando você faz o crossface, de você permitir que o paciente tenha aqueles movimentos mais involuntários relacionados às emoções. Então, hoje esse é um trabalho recente, né? Um trabalho de 2023, que um colega que está fazendo exatamente a transferência, a tripla transferência. Olha o que ele faz. Ele faz o crossface, aqui, está vendo aqui do outro lado, o crossface para o ramo do zigomático do outro lado para o ramo zigomático desse lado, lesado. Ele faz o crossface do ramo bucal do outro lado para o ramo bucal lesado desse lado, ok, aqui, ó. Zigomático para zigomático e bucal para bucal, são os crossface que ele fez, tá? Ele usa o masseter para dar força de contração, o masseter para o tronco buco-zigomático, então aqui é o masseter vindo aqui no tronco buco-zigomático, onde daria esses dois ramos aqui, tá? E ele usa o hipoglosso para o marginal da mandíbula, certo? Então ele pega aqui o terço inferior da face, pega todo o terço médio sendo reanimado. Então, isso é uma tripla transferência. Então, quanto mais axônio você transferir para essas ramificações e mais próximo do músculo, melhores serão os resultados. Então, aqui vou exemplificar com um caso nosso, né? Esse foi uma paciente que nos procurou, de 67 anos, portadora de perda auditiva, sensório-neural, aprofunda, né? Foi submetida em outro serviço, não foi o nosso, ela nos procurou com a paralisia facial. Foi submetida a uma cirurgia de implante coclear, onde teve lesão do nervo coclear. Então, ela evoluiu com quadro de paralisia importante, né? Com 2 semanas do pós-operatório, e chegou no nosso serviço com um Hausbrakmann de 5 graus 5 a grau 6. Tá? Completamente paralisado aqui o lado esquerdo da paciente. Então, ela tinha uma eletromiografia que demonstrava lesão axonal, né, do nervo facial, com denervação ativa da musculatura e discreta atividade contrátil voluntária. Então, ela mostrou que realmente ela teve lesão do nervo, né? Ela teve um axônio, pelo menos um axônio timese. Pelo menos, né? A gente não sabia porque tinha que explorar esse nervo para ver se ela teve uma neurotimese. Né? A paciente, então, chegou para nós com 5 meses. Aí, o que é que nós optamos? Nós optamos em explorar o nervo, tá? No segmento mastoídeo, que é onde foi acessado durante a cirurgia pelo outro colega do implante coclear, e para ver o que tinha acontecido com o nervo facial, para ver o que a gente poderia fazer ali no nervo facial, se poderia fazer um enxerto livre, poderia fazer uma sutura se fosse apenas uma descompressão, se não tivesse tido perda de substância do nervo, e optamos também para reforçar, porque como ela estava com um grau importante de paralisia, nós achamos que apenas atuar
lá no facial, na porção intertemporal, não seria suficiente para a gente ter um resultado funcional bom, então nós optamos por utilizar também as transferências nervosas para que essa paciente tivesse um grau de recuperação mais eficiente. Então, nós fizemos o explante, né, do implante coclear previamente inserido. Aqui é um implante coclear feito. Da primeira cirurgia, nós tiramos. Nós identificamos o facial, ele estava completamente lesado, tinha um neuroma, sequela dessa lesão, aqui é a mastóide, aqui é o facial, o nervo facial. Então, nós tiramos esse neuroma, né? Ou seja, tivemos que fazer uma ressecção, ficaram dois cotos. Esse neuroma aqui já era suficiente para ter dado um axoniotimese, uma degeneração do facial. Então, tem trabalhos que mostram que é melhor você ressecar e botar um enxerto livre do que você tentar preservar algumas fibras aqui que você não tem certeza que poderiam esses axônios serem funcionantes, certo? Funcionais. Então, a gente tirou o neurinoma, ressecou o neurinoma. Nós fizemos um enxerto sural, né? Interpomos aqui nos cotos do facial, aqui é o facial, aqui o coto, interpomos aqui o enxerto, recolocamos um novo implante coclear, né, para a paciente ouvir, né, que a causa dela de toda essa problemática era a surdez. Recolocamos um implante coclear, inserimos um novo implante, né, como está aqui, o enxerto e o novo implante, e passamos para o passo da transferência nervosa. Então, fizemos uma incisão para expor, para acessar os ramos do nervo facial, né, e o nervo motor massetérico e hipoglosso, que seria exatamente a nossa estratégia cirúrgica para reinervar, para reanimar essa face do paciente, né? Aí seria uma dupla, né, professor, então? Seria uma dupla, exatamente. Então, a gente aqui expôs o zigomático, o ramo zigomático, o ramo bucal e o marginal da mandíbula. O masseter, o nervo motor massetérico, né, que é ramo que vocês estão vendo aquele dissecado, tá? E aí nós fizemos o quê? A anastomose dele, a transferência dele para o ramo zigomático, tá? Para o ramo zigomático. E aqui é só um videozinho fazendo o ramo zigomático no nervo do masseter, né? Fazendo a anastomose. Utilizamos cola de fibrina. E no marginal da mandíbula, que nós dissecamos, né? Que vocês viram aqui que a gente dissecou o marginal da mandíbula. Aqui o marginal da mandíbula. Nós vamos fazer a transferência nervosa com hipoglosso. Mais uma vez, transferimos 30% das fibras do nervo hipoglosso. Ou seja, a gente disseca aqui, é só um desenho esquemático, disseca aqui o hipoglosso, 30% dos seus ramos, e transfere para a parte distal do marginal da mandíbula. Então, aqui o nervo hipoglosso, né, aqui o nervo marginal da mandíbula, e aqui a sutura entre o hipoglosso, 30% de fibras, né, do hipoglosso com o marginal da mandíbula. E aqui é o resultado da paciente, né? A paciente, vocês viram como ela estava antes, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. E aqui é o resultado de 11 meses dela. Você vê que aqui o terço superior da face, a gente encaminhou para colocar um pezinho de ouro, mas você vê aqui ó, como já está contraindo, tá? Fazendo já um biquinho com 11 meses, né? E ela já vai colocar um peso de ouro e fazer uma tarsografia aqui para melhorar a oclusão do olho dela. Mas ela estava completamente paralisada. Essa era a situação dela. Observe ela em repouso, a rima da boca aqui caída, né? Aqui você já vê ela mais simétrica, tá? A comparação aqui, fechando um pouquinho mais o olho, tá? E você já vê aqui o sulco, ó,
nasolabial formado, aqui completamente a diferença disso aqui para isso aqui. Completamente diferente. Ou seja, a transferência teve bastante sucesso, né? E aqui, para mostrar que realmente tem uma atrofiazinha do comprometimento da língua, ou seja, que ela tem um desviozinho da língua. Tá? Mas nada que funcionalmente ela se sentisse incomodada. Tá? Ela fazendo o biquinho aqui você vê que já tem umas impressões que aqui não tinha, né? Então, realmente é nítida a melhora dela. Esse é um outro paciente que nós fizemos a mesma coisa, né? O paciente com a paralisia foi também ele foi operado mais tardiamente, 1 ano e 6 meses. Então, observe como o resultado dele já não é tão bom, não foi tão bom como o dela. É porque aqui eu não tenho mais fotos dele, porque ele foi operado com 1 ano e 6 meses. É aquilo que eu falei para vocês, guarde os 6 meses, o mais próximo possível de 6 meses, menos degeneração da placa mioneural, menos atrofia muscular. Então, o resultado funcional melhor. Então, pronto. Então, resumindo, é isso aqui. Paralisia recente com menos de 1 ano, paralisia crônica com mais de 1 ano. É considerada crônica de mais de 1 ano. Então, aqui, transferência nervosa, aqui, transplante neurovascular. Se você tem dúvida na integridade do nervo, se sofreu uma neuropraxia, observe, através de neuromiografia, eletroneuromiografia, observação de 6 a 8 meses. Se não teve lesão, se foi neuropraxia, esse paciente vai recuperar, nem que seja parcialmente, você vai poder fazer preenchimentos, botox, procedimentos mais conservadores. Se não houve melhora, pensar em atuar o quanto antes para aproveitar o melhor tempo da transferência nervosa. Se teve axoniotimese ou neurotimese, ele não vai recuperar. Então, você já vai indicar cirurgia. Sempre lembrando de relacionar exatamente esses tempos aqui com a viabilidade da musculatura facial, ou seja, quanto mais você espera, mais atrofia vai ter e você vai perder o momento da transferência, tendo que ir para lançar mão dos transplantes microneurovasculares musculares, né? E sempre alinhar também o resultado da cirurgia com a expectativa do paciente. Um paciente desse, ele não vai ficar totalmente normal, mas o que a gente conseguir para ele já é um ganho importantíssimo. Mas a gente tem que sempre alinhar o que está na cabeça do paciente, que ele está esperando, com o que a gente pode estar oferecendo a ele. Então, mais uma vez, de 6 a 18 meses, que eu falei para vocês, transferência nervosa, lembrando que os resultados melhores, o mais próximo de 6 meses. Os nervos que a gente já falou para vocês em detalhes, que você utiliza na transferência nervosa, e maior do que 2 anos, atrofia muscular, e você não vai se utilizar mais disso aqui. Você vai ter que se utilizar da transferência ou transposição muscular, que aí nós vamos agora ter, a segunda parte da nossa aula, é exatamente as paralisias faciais crônicas, né? Paralisias faciais tardias crônicas, ou seja, de longo tempo, de mais de 2 anos. E aí a gente vai lançar a mão para reanimar o terço superior, médio e inferior da face através de transplantes ou transferências musculares. E os músculos mais utilizados é o temporal e o ventro anterior do músculo digástrico, e os transplantes musculares microneurovasculares com retalhos funcionais livres, que esses são o que tem na literatura, o músculo grácil, transplantado, o peitoral e o grande dorsal. Hoje, praticamente todos os serviços utilizam o músculo grácil. Aquilo que eu falei para vocês, a degeneração da placa, um sinal de degeneração de placa é a cincinesia muscular da musculatura facial, né? O paciente contrai um grupo muscular e acaba voluntariamente, acaba outro grupo muscular sendo contraído involuntariamente. Isso é sinal de cincinesia, aquela desorganização da placa mioneural, indicando já uma lesão avançada e de difícil possibilidade de recuperação. Então, aqui seriam as duas possibilidades de reanimação, a transferência e a transposição muscular e o transplante funcional muscular microneurovascular, como eu falei para vocês, o músculo grácil mais utilizado, e na transferência e transposição muscular, o músculo temporal.
Aí vai variar de serviço para serviço. Alguns serviços, eles preferem essa transposição ou transferência do músculo temporal. Observe aqui esse desenho para vocês entenderem, né? Existem duas coisas, a transposição, duas formas. A transposição heterodrômica, onde você pega aqui, ó, você descola fibras do temporal e redireciona aqui essas fibras para o músculo orbicular da boca, certo? Então, você acaba fazendo isso aqui. Você faz como se fosse... você fizesse uma rotação de algumas fibras em 180 graus. E aí você pode reforçar aqui com a fáscia látea e suturar aqui no canto na comissura da boca, né, a nível do orbicular da boca, né? E aí você teria esse tipo de transposição, transposição ou transferência muscular do temporal. Outra forma de fazer essa transposição muscular do temporal é a transposição que é chamada de ortodrômica, onde você desinsere aqui as fibras do temporal que se insere no processo coronoide da mandíbula, e aí você redireciona ela para o orbicular, para a musculatura do orbicular da boca. Pode reforçar aqui também com fáscia látea, tá? E essa via pode ser feita essa cirurgia pode ser feita por uma via externa ou por uma via intrabucal, tá? E aqui seria só exemplificando um paciente operado. Você vê que ele conseguiu levantar aqui essa comissura da boca dele, tá? Que estava caída. Lembrar que sempre a transferência ou transposição muscular, ela tem um resultado funcional um pouco mais pobre do que quando você utiliza o transplante muscular. Vocês vão ver mais para frente alguns exemplos. Aqui são procedimentos conservadores que você geralmente associa a esses transplantes ou transposições musculares ou o transplante muscular microneurovascular, que é exatamente destinado mais a você trabalhar o fechamento do olho do paciente, né, que seria a tarsografia, o peso de ouro e a transferência do músculo temporal, ou seja, fibras do músculo temporal você também transfere aqui para a pálpebra superior e inferior, no intuito de tentar que o paciente feche melhor os olhos. Alguns comentários, né, do transplante muscular do grácil, né, do gracilis. Ele é esse músculo aqui, né, da parte interna da coxa. Quando você faz um transplante muscular microneurovascular, você tem que levar o quê? A nutrição, né, o vaso e a veia, que nesse caso são artérias e vasos que são ramos do abdutor, do músculo abdutor, e o nervo que vai nutrir o seu enxerto livre, né, do grácil, é o nervo obturador. É um ramo anterior do nervo obturador, tá? Que dá uma acessibilidade aqui nessa parte interna da coxa. Então, isso aqui é o que é transferido. No início, o nervo que iria nutrir e queria tornar esse transplante, esse enxerto livre, esse transplante muscular funcional, era um crossface. Só que depois daquilo que eu falei para vocês, com as cirurgias, a evolução das cirurgias, eles perceberam que o masseter era muito mais eficiente em contração muscular. Então, hoje, você faz geralmente a dupla inervação desse músculo transplantado, que é com o crossface, que vocês já viram exemplificando lá na transferência muscular, na transferência nervosa pura, associado ao nervo masseter, tá? Para você ter uma força de contração maior desse músculo grácilis, ou grácil. Então, ele permite esse transplante do muscular microneurovascular do grácil e uma inserção muscular com tensão adequada aqui na comissura da boca, né? Você geralmente sutura aqui no canto interno,
e aqui no temporal, né, também, seguindo aqui o vetor do músculo zigomático, para exatamente elevar a comissura, essa comissura aqui. A revascularização é feita pela artéria e veia faciais, vocês vão ver mais para frente, um exemplo nosso, e a reinervação crossface e o motor do masseter. Lembrando que o crossface é naqueles dois tempos. Primeiro você joga a ponte nervosa para esse lado que você vai fazer a cirurgia definitiva 6 meses a 8 meses depois. Então, aquilo que eu falei, o procedimento primeiro é preparar o enxerto do crossface e o segundo, 8 a 12 meses depois, você fazer o transplante funcional do Gracilis. Então, aqui é só um exemplo de uma paciente. Essa paciente não é nossa, não. Então, procedimento 1, enxerto do crossface, ou seja, você tira o sural, né? Aqui você está exatamente do lado normal, né? O lado doador. E aí você vai passar para o lado paralisado e vai deixar lá solto. Você deixa geralmente marcado esse nervo com um clipezinho para você facilitar e você achar ele depois de 6 meses, para você depois finalizar na sua sutura com o músculo transplantado, né? E o procedimento 2, que é o segundo tempo, o transplante, né? Então, aqui é um paciente com síndrome, essa criança tinha síndrome de Moebius. Então, tirando aqui o Gracilis, né? Só exemplificando, o enxerto do crossface localizado, que tinha sido feito há 6 meses antes. Aqui os vasos faciais, artéria e veia facial são dissecadas. Alguém perguntou alguma coisa? A parte de quê? Não, aqui vai deixar solto, eu estou falando do crossface. É o mesmo problema da transferência nervosa. Daqui que as fibras cheguem do lado normal para esse lado aqui que você está querendo reanimar, aqui ia dar muita fibrose. Então, se você já fizesse no mesmo tempo o crossface e o transplante, você tem chance de não ter um crossface tão efetivo. Então, você faz o crossface 6 a 12 meses antes, 6 a 12 meses antes, e quando você vai fazer a cirurgia do transplante propriamente dito, que você traz o músculo, você já prepara aqui o cross que você deixou há 6 meses para fazer exatamente a sutura com o nervo obturador, que vem junto com o enxerto livre. E além de você fazer essa sutura com o nervo obturador, que vem junto com o enxerto livre, que vai dar movimentos mais involuntários e emocionais na face do paciente, você vai fazer também o masseter. É uma dupla inervação que você vai exatamente colocar você vai suturar com o nervo obturador que veio com o enxerto livre. Deu para entender? Olha aqui o enxerto livre. Obturador, 2 vezes uma artéria geralmente vem, certo? Aqui é o artéria e veia faciais, que vão nutrir o enxerto, certo? E o crossface, que tinha sido feito há 6 meses atrás, junto com o masseter, que vai ser suturado no nervo obturador anterior, que vem junto com o enxerto livre. Ficou claro agora? Então, aqui só complementando, né, a cirurgia, o transplante, né? Aqui alguns exemplos da literatura. Então, você tem o quê? Você tem um enxerto, você tem o conceito da dupla inervação, que foi o que o colega de você perguntou, um de vocês aí. É dupla inervação também, né? Você fez o enxerto crossface, para dar a espontaneidade do movimento facial, e fez 8 a 12 meses depois
o ramo motor do masseter quando você faz a cirurgia do transplante propriamente dito. Então, você joga aqui ó, um esquema. Você tem o ramo do masseter e o cross-case que você preparou vindo para o ramo do obturador, que tá aqui, né? Que é esse, o ramo do obturador. Deu para entender? É um conceito de dupla inervação do músculo gracilis. Para você ter a força de contração e ter também os movimentos involuntários. Posso continuar? Pode sim. Aqui são detalhes da técnica, né? Onde você tem... são detalhes onde você procura criar vetores para você ter um sorriso mais próximo do normal nesses pacientes, né? Que tem essa comissura aqui, da boca, né? Caída, né? Então, aqui são detalhes da técnica. E isso aqui é um refinamento maior ainda, que é você trabalhar, olha que interessante, pessoal, você trabalhar o próprio músculo transplantado, gracilis, em dois, você dissecar aqui, por continuidade, o nervo e a artéria, e separar uma quantidade de fibras dele. Tirar uma quantidade de fibra maior e separar. Para quê? Para você reanimar aqui o canto interno e o terço médio da face, e essa outra parte aqui, indo aqui mais superiormente em relação à órbita, para ajudar na reanimação do terço superior e ajudar no fechamento da órbita. Isso é um refinamento ainda da técnica. Ou seja, você consegue fazer uma dupla com o mesmo músculo, né? Você consegue fazer um duplo transplante muscular com o mesmo músculo, já que você disseca aqui o músculo em 2 pedaços. É um refinamento da técnica. Então, aqui vou mostrar 2 pacientes que nós fizemos, né? Junto com o professor Alex. Então, essa paciente ela foi operada de um neurinoma há 2 anos. Então, 2 anos, tem como você fazer transferência nervosa dela? Não tem, né? Então, ela está totalmente atrofiada, né? A musculatura toda atrofiada, você vê um rosto mais magro, sem movimento nenhum, totalmente deformado dessa paciente, né? Aqui, observando aqui. Olha, totalmente atrofiado, sem movimento nenhum, ou seja, como atrofia toda a musculatura. Ok? É porque aqui está ruim, porque eu teria que enquadrar melhor aqui o vídeo. E aí nós fizemos a cirurgia. Vamos lá, o que é que a gente fez nessa cirurgia? Primeiro, a gente tem que reanimar os 2 terços superior, o terço superior e os 2 terços inferiores. O terço superior, a gente optou pelo transplante muscular, ou transposição muscular do temporal. Então, aqui a gente expôs o temporal, né? Solta o temporal todo. E aí a gente faz o quê? Reforça ele distalmente com fáscia lata, e coloca na pálpebra superior e inferior, certo? Então, aqui é o retalho já posicionado, e aqui por baixo, passando aqui por baixo, na pálpebra superior e inferior, a face lata que está suturada aqui na ponta do retalho. Então, aqui a gente está reanimando o quê? O terço, tentando melhorar o fechamento de órbita dessa paciente e reanimando o terço superior da face dela. Já dissecamos o masseter, né? Que vai ser o nervo. Aqui, ó, quando a gente disseca, a gente identifica ele como contrai aqui o masseter, o músculo masseter, com a estimulação nervosa. Né? Nós dissecamos o masseter, que ele vai exatamente fazer que nós vamos fazer exatamente a sutura dele com o nervo obturador que vem do enxerto livre. Retirado aqui o grácio, né? Os vasos, o nervo obturador anterior, duas artérias e duas vezes em uma artéria, que normalmente vem quando a gente disseca, e o músculo grácil.
Artéria e veia facial dissecadas, que é o que vai nutrir o enxerto livre, né, do grácio, né? Então, a gente vai suturar. Aqui já está sendo suturado, é porque ele está aqui, ó, rebatido. Aqui ele já está sendo suturado, a artéria e a veia sendo suturada na artéria e veia que vem do enxerto livre. Aqui sendo o masseter suturado no obturador, suturado não, utilizamos cola de fibrina, tá? Sendo aqui no obturador que veio com enxerto livre. E aqui ele posicionado, depois de feito toda a anastomose de vasos e nervo, ele posicionado aqui no vetor, do vetor zigomático e ligado aqui no canto interno, por debaixo aqui da pele. Se levantar esse retalho de pele, vocês vão ver que ele está suturado aqui no orbicular da boca. E o temporal que vem aqui por debaixo, na pálpebra, a nível da pálpebra superior e inferior, para fechar, para que a paciente fechasse melhor os olhos. Como termina a cirurgia? Como a comissura dela, ela já no final da cirurgia, pela sutura, ela já sobe aqui a comissura. O olho já fechado, né, também. Aqui é um pós-operatório de 10 dias, né, que ela tem o olho totalmente aberto, a comissura ainda mantida, bastante edema, né, e aqui a gente já vê, de 10 meses, ela já contraindo, olha. Então, você vê que o retalho ele está contraindo, olha, a comissura dela. Só que aqui soltou, a gente vai ter que fazer uma reabordagem para melhorar essa inserção aqui superiormente, aqui está feio. Tá? Mas você vê que o retalho está funcionante, ou seja, um nervo, um transplante totalmente funcionante. Olha como ela mexe aí, a comissura. Ela mexe, ela contrai. Tá? Fazendo o bico. Isso aqui, tanto essa inserção aqui no músculo embaixo como superior, a gente vai ter que reabordar para melhorar. O olho mais fechado, ela consegue fechar o olho. Então, isso é no pós-operatório de 10 meses. Professor? Pode falar. Então, professor, eu ia falar isso aí. Na cirurgia que eu fui de paralisia, tirou uns tendões do braço. É agora. É agora que eu vejo. É agora, é o próximo caso que você estava com a gente. Eu não entendi essa parte. Olha aqui, é. Nessa cirurgia, isso aqui foi o quê? Foi o professor Alex, quando viu com a gente analisando essa, Alex, aqui tem que melhorar, não sei o quê, não ficou legal aqui o canto interno dela, caiu um pouco, apesar de estar contraindo. Aí ele exatamente fez a ideia que eu vou mostrar agora no próximo paciente, que é o que acho que você estava. Né? Você estava, né? Aqui foi esse paciente aqui. 2 anos também, pós-neurinoma. A mesma coisa que ela, totalmente paralisado. Tá? E com atrofia muscular também, com atrofia muscular. Em relação ao outro lado. Tá? Então, aqui é a situação do paciente. Deixa eu ver se aqui é um vídeo. Aqui é um vídeo. Tinha uma atrofia um pouco menor do que a dela, mas ainda tinha. Mas já tinha bastante atrofia. Certo? Mesmo procedimento. Temporal aqui solto, para a gente jogar aqui para a órbita. Certo? Mesmo procedimento. Aqui, já passando o tendão, a face lata, que vai na ponta do retalho do temporal, para aqui para o canto do olho do paciente. O mesmo procedimento da outra paciente. Foi isso aqui que você viu. O que é que Alex fez de diferente? Aliás, aqui ainda mostrando a dissecção do masseter. Aqui é o masseter, certo? Aqui o masseter, reparado aqui, que é o que vai lá no obturador. Aqui o grácio, com o nervo obturador anterior e os ramos do abducente, né, que geralmente vem 2 vezes em uma artéria,
o enxerto livre do Grácio. E é isso aqui que você viu de diferente, que foi feito. Antes você tem aqui a dissecção da artéria, né? Aqui a gente dá para ver a artéria dissecada, né? A artéria e a veia, artéria aqui e a veia, né? Para fazer exatamente a anastomose com o que vem, né? Aqui, ó, o ramo motor do macete aqui reparado. E o que você viu de diferente foi isso aqui, ó. O que é que Alex fez? Ele pegou, para melhorar esse vetor de levantamento do orbicular da boca, ele pegou retalhos livres dos tendões do músculo semitendinoso e grácil. Então, aqui ele está suturando aqui em cima no temporal e lá na órbita, lá na comissura da boca do paciente. Por baixo, antes de botar o enxerto livre por cima. Então, isso aqui é como se a gente estivesse fazendo o quê? Um repuxamento estático dessa parte da órbita. Mas depois vai ter a parte funcional por cima, que é exatamente o enxerto livre do Grácio. Isso é então, tirado. O tendão é para manter estável a comissura e o músculo exatamente, é puxar. Exatamente. E depois a parte funcional vai puxar um pouquinho, como para não exatamente não haver a queda que houve na outra paciente e ao mesmo tempo levantar, conseguir ter a dinâmica, a parte estática manter puxado ali a comissura da boca. E a parte dinâmica vocês vão ver que vai contrair da mesma forma que contraiu na outra. Você vai ver que resultado, como foi diferente o resultado. Só porque fez isso aqui. Esses vários tendões que vocês estão vendo aqui, ó, fazendo a parte estática por baixo do músculo. Aqui você já tem a artéria e a veia que vão nutrir, né? O enxerto livre, né? O Grácio. E por baixo, lógico, está por baixo aqui, foi suturado o obturador, o nervo obturador no ramo motor do masseter, né? Que é o nervo que vai fazer funcionar esse retalho livre. Olha a cirurgia dele, olha como ficou bem repuxadinho aqui, tá vendo no final? Muito mais. Mas isso é porque aqui está recente. Isso aqui é exatamente com uma semana de operado. O olho fechadinho e aqui bem repuxado. Mas aqui, beleza, como ele está agora. Olha a situação dele. Olha aqui. Que fantástico. Olha. Fecha o olho. Faz bico. Olha, ele faz bico, movimenta. Bem melhor do que ela. Olha aqui na parte estática dele, como está bem simétrico em relação ao que era antes. E quando ele movimenta, olha, vocês vão ver que o Grácio está contraindo também nele. Está havendo contração. Olha lá, contraindo aqui. Aí. Dá para ver bem, contraindo. Fechando o olho com a transposição, o transplante do temporal. Ficou perfeito esse olho dele. Aí. E ele contraindo aqui o Grácio. Isso aqui vai ceder, vai ficar mais simétrico ainda em relação a esse lado. Mas vocês veem que com um pós-operatório de 4 meses, ainda está 4 meses, ele teve um resultado bem melhor do que aquela outra paciente, só porque trabalhou aqueles tendões, né, reforçando ali a comissura do orbicular da boca do paciente. Então era isso, pessoal. O que é que vocês acharam aí? Eu acho que tiveram alguma pergunta, mas isso aí a gente está fazendo, né? Nós temos 2 pacientes de transferência nervosa e esses 2 de transplante muscular, e vai ter um agora, um paciente que a gente pegou que vai provavelmente só para transferência nervosa, porque tem 4 meses, foi um Hansen Hunt, um adolescente de 12 anos, pegou o Hansen Hunt e ficou com sequela, né, não recuperou. Aí a gente vai descomprimir, eu vou descomprimir o facial,
no intratemporal e vamos reforçar com transferências nervosas do hipoglosso e também do masseter para ela melhorar essa recuperação dela, né? Essa harmonização facial dela, essa reanimação facial. Alguma dúvida? Tem uns outros slides aqui, mas é tudo... Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Ele boa. Deu para entender? Deu sim. Deu sim, professor. Então, fiquem com isso na cabeça, 6 meses. Porque 6 meses, quanto mais você operar um paciente próximo de 6 meses, melhor o resultado, né? Fazendo só uma transferência nervosa, uma descompressão, enfim, uma interposição de nervo, associar essa interposição e descompressão, enxerto de nervo livre e descompressão com uma sutura direta com a transposição, os resultados são bem melhores. Quando você parte quando já atrofiou tudo, depois de 1 ano e meio, 2 anos, aí você que os resultados são bem mais longe da normalidade, mas que esse último paciente que vocês viram em relação ao primeiro ficou muito bom. Esse último paciente. Bem, pessoal, então vamos nos despedir. Espero nos encontrarmos aí